pelo menos vendo a minha face, em que espaço está, né? Em que cara estou mostrando. Mas como estava falando, esse expediente, eu creio que será muito proveitoso para todos nós. Essa chamada quarentena. Isso aí, se fosse lá no passado, estaríamos chamando de presente grego. Realmente, o povo brasileiro está ganhando, estão enfiando goela abaixo um presente grego. Porque impressionante, né? Que aqueles que trabalham em atividades essenciais, não, para esses não tem risco nenhum, viu? Tem que trabalhar mesmo. Quem produz o alimento parou. Quem cuida da saúde pode parar. Quem leva o que você precisa na sua casa pode parar. Mas a maioria tem que parar. Ontem eu fiquei decepcionado. Fui num mercado aqui em Languiru. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma pessoa por vez só. Que é isso? O que é isso? Lá fora, esperando a sua vez de entrar, não tem problema de aglomeração. Mas dentro não pode, porque vão contaminar. Está vendo como é que esse espírito comunista trata o ser humano? Eu não errei desde a primeira vez que eu falo do perigo que o Brasil corre de se tornar um país comunista. E está aí. Você quer isso? Eu acho que está na hora do cristianismo se posicionar. Haverá diferença, sim, entre o que serve a Deus e o que não serve. Precisamos rever isso, queridos. O comunismo é a solução, fornece emprego, coisa e tal, coisa e tal. Você sabe como é que é o regime lá? Com o apoio de quem Cuba se tornou no que se tornou? Com o apoio de quem Venezuela tornou-se o que se tornou? Quem é que estava por trás? Quem é que estava por trás dando apoio que o Brasil quase se tornou uma Cuba, uma Venezuela? Eu quero falar uma palavra. Falei ontem um pouco, para quem está chegando agora, meu bom dia. Não repare, se eu não puder manifestar minhas expressões de convicções, de fé, de visão, de experiência de vida e de conhecimento de palavra, e também de convívio. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Hoje só quero falar um pouquinho no 2. Mas eu tenho aqui como subtítulo: porque a verdade de Deus ensinada é recomendada para a vida. O que eu falei mesmo? A verdade ensinada é recomendada. Qual foi o lema do nosso presidente? Conhecereis a verdade. Pois é. Aglomeração para esperarem a sua vez. Mas dentro não pode. Sabe por quê que tratam o brasileiro assim? Porque o brasileiro é massa de maneira entrar numa cultura que não tem sustentabilidade, numa maneira de ver a vida que não é a realidade. Então, vou ler o versículo 2 que diz que toda verdade é ensinada e recomendada para a vida. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Observem,
coisas que por vergonhosas se ocultam. Pois é, a miséria, a vergonha que a miséria estará causando por causa de políticas erradas. Pode me cobrar. Eu falo por convicção, não estou sozinho. Porque Deus tem levantado vozes que representam o seu reino aqui na terra, e eu sou uma delas. Que esse vírus, aqui no Brasil, ele não vai emplacar. Vai ficar vergonhoso os gastos que fizeram fazendo hospitais. É bom sim prever, mas é muito melhor levar a sério a verdade. A prevenção, para se criar prevenção, não se para a produção. Para cuidar da vida, não se para de viver. Entendamos? Então, diz aqui o texto que devemos rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam e não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Eu tenho pena, e muita pena, porque amo o pecador, odeio o pecado. Desses homens com capacidade tal de estarem, e foram eleitos para representarem e estarem lá no poder de prefeituras, de governos de estados, estarem desrespeitando a própria consciência. Não estou falando nada que a sua consciência, por mais errado que você esteja e chegue aonde chegar essa live, qualquer um que ouvir, poderá até, por interesses escusos, me condenarem, me reprovarem, mas a consciência de quem estará ouvindo isso não vai me condenar. E Deus pede para você, amigo, amiga, para você, autoridade, em primeiro lugar, respeite a sua consciência, pois está na sua consciência o senso dos valores criados por Deus, não por ideologias malignas. Nós temos que respeitar e seguir o propósito para o qual viemos a existir. E se você é uma autoridade, foi também reconhecido e eleito pelo povo, pelo menos lhe peço, respeite a sua consciência, porque ela vai ter que ser aberta lá no dia do juízo. E se você não respeitar aqui, as consequências você vai ter que encarar ali no final de vida terrena. O ser humano está na terra de passagem. Então, que cada um respeite a consciência. Respeite. Olha como trabalham, como as coisas para desvios e interesses malignos. As pessoas treinam e fazem um trabalho perfeito, vendendo uma ilusão, umas maravilhas. Quero dizer, se a coisa é tão boa, quando uma ideologia é tão boa, não precisa usar de engano, nem de força de lei. As coisas boas, dê liberdade. E você, meu irmão, minha irmã, que tem aqui esse manancial que é a Bíblia Sagrada, aqui está uma fonte de riqueza, de sabedoria, de solução, de preparo para a vida. Busque. Só que Deus, a maneira que Deus age é diferente da maneira que o diabo age. Deus é o Criador e Ele é amor. Ele não impõe, ele propõe. O diabo não é criador, é usurpador. E ele, então, usa estratégias de viver
pressionando, encurralando e obrigando em formas de medidas. Que Deus ilumine a sua consciência. Pois diz, vamos voltar ao texto, vamos pegar a parte B do texto, 2 Coríntios 4:2, diz assim: antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que me leva a estar fazendo o que eu estou fazendo? É a minha consciência, é o meu compromisso com a verdade, é a minha lealdade a Deus, é a minha autenticidade de fé, é o meu amor pelas pessoas que estão sendo levadas, influenciadas, manipuladas. Então vamos rever isso aí, repensar isso aí, porque a vida continua. Nós vamos continuar sendo esse produto humano para humanos. Não importa quem você é, o que você faz, sem a sociedade, sem o convívio, sem família, sem igreja, que sentido a vida terá? E uma coisa interessante, não leve também a nível de carne e sangue essas coisas. Desde o começo, eu falo que por trás disso tudo está um espírito comunista. Hoje mesmo recebi um WhatsApp aí com o que a Band já está passando. Está mostrando a China como a solução, o maior parceiro do Brasil. Tudo bem, comercialmente alguma coisa se pode fazer uma troca, porque afinal temos o dever de servir. Como o Brasil tem uma promessa divina sobre ele de ser o celeiro do mundo, eles são o mundo também. Devemos sim produzir para eles, mas não ser manipulados, mandados, encurralados, oprimidos e governados pela ideologia deles. Vai vir à luz toda essa armação. Por que a capital, por que aonde está o centro de toda a administração não apareceu lá nenhum contaminado? Me explica isso. E por que foi direcionado para países? A verdade vem à luz. Mas falei ontem ainda que o grande problema chama-se o Deus desse século, que cega os entendimentos dos incrédulos. Uma pessoa que está inspirada ou influenciada ou contaminada pelo espírito que opera nesse mundo não consegue ver essas coisas. Bem ligeiro. Isso tudo vai ser rastreado e vai vir à luz. E o pior, que mesmo que venha à luz e se jogar e expor os erros, é a mesma coisa, já tenho falado isso N vezes, que se você pegar uma mão cheia de barro, de lodo, jogar numa pessoa que está com essas vestes sujas, ninguém nota nada. Mas se pegar qualquer coisinha e jogar em quem tem roupa limpa, vai aparecer tudo. Pois é. Mostrar os erros do comunismo, ninguém vai ver. Qual foi a ideologia que mais matou no mundo na história da existência das ideologias? Existem dados, estatística. Está vendo? Mas quem tem coragem de mostrar? Leiam as histórias. Examine. Porque essa maneira de governar a vida
tira as estruturas, e uma pessoa sem estrutura, tendo que comer, já está bom. Pois é. Isso está sendo preparado, esse caminho para isso, desde que entrou as esquerdas para o poder. Falei ontem que o diabo cria os problemas e depois ele então dá um nome daquela enfermidade para querer curar. Pois é, a religião que não quis levar e cumprir o seu dever, porque todos os problemas, antes de se materializar, eles se constroem no mundo espiritual. E as igrejas não estão nem discernindo o mundo espiritual. Estão vivendo de consequências já materiais, infelizmente. E também eu me sinto às vezes até quase que desarmado, num sentido de eles, e essa ideologia maligna, oferece alguma coisa para tornar atrativo para o povo. E as igrejas que têm a verdade, o que estão oferecendo de solução para o povo? Estão apenas querendo cada um viver para si, cada denominação viver para si, cada um com a sua política. A hora que for para a votação entre cristianismo e comunismo, a falsa religiosidade já se uniu ao comunismo, pois foi ela que gerou o esquerdismo. E o que vai ficar faltando para o anticristo assumir o governo? Não muito. A plataforma está sendo criada. Então, meus amados, precisamos entender isso. Mas também tomar um cuidado para lá em casa, na sua quarentena, tá? Não ficar aí remoendo revolta. Você que vai ficar doente. Vamos perdoar, vamos amar, mas vamos ser melhores e procurar ter melhores soluções. Não te deixe contaminar, primeiro, pelo espírito comunista. Segundo, pelo espírito de querer ficar mamando por causa disso, por causa daquilo. O governo tem que resolver, o governo tem que resolver. Não, o governo tem que nos oportunizar meios para a gente ter uma boa gestão. Mas o seu pão, biblicamente, deve sair do trabalho das suas mãos. É isso que produz bem-estar, é isso que o ser humano, quando faz isso, se sente valorizado, se sente um ser valorizado. Não leve para a nível de carne e sangue, é guerra espiritual. Ore mais, busque mais a Deus, busque estratégias, procure ser solução. E ore, pense para Deus tratar quem está em autoridade e não está sendo leal a princípios. As autoridades, as pessoas que foram eleitas e estão em autoridade, são autoridade. Mas não esqueçamos também que eles têm consciência. Vamos orar para que Deus trabalhe na consciência deles. Você trabalhe na sua. Você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, respeite a sua consciência. Porque à medida que você respeita a sua, e a sua maneira de ser, vai construir também influência e vai tornar o mundo favorável para que todos também respeitem consciência. Consciência é o governo de Deus na vida de cada um. E quem não respeita a própria consciência, o próprio senso de valores, que vive com enganos, como diz aqui, como diz o texto, que vive ocultando, que vive com coisas ocultas, esse sim Deus vai tratar. Deus abençoe, desejo a você um dia abençoado. Eu estou tentando reduzir cada dia um pouquinho,
porque essa quarentena já está indo para o fim, viu? Porque isso é um conto do vigário, tá? Isso é um presente grego. Isso aí é um pavor que quiseram colocar goela abaixo, tá? Para consolidar interesses dessas epidemias ou dessa doença aí chamada primeiro esquerdopatia e depois criaram a centropatia. A solução, o centrão vai resolver. Que tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém? Deus abençoe. Pense, repense, trabalhe sua consciência, se relacione com Deus pela sua consciência, dê vida, dê expediente para o seu espírito estar bem, vivo e ativo, se relacionando com Deus. A palavra de Deus lhe ensina isso. Mas se você não lê, não tira tempo, não leva a sério, não confere o que eu falo, pouco vai adiantar. Deus abençoe. Um final de semana abençoado. Amanhã, nesse horário, às 9 horas. E a próxima semana vamos repensar, à medida que o pessoal ressuscita a consciência, né? E volta a lutar pelo pão, a ser solução. Vamos orar para que a consciência de nossas autoridades, a autoridade do primeiro escalão, chamado presidente da República, essa eu respeito. Essa não é de hoje que ela tem o senso certo. O que não tem o senso certo são aqueles que foram eleitos em 2015, assumiram o poder parece que 2016, se não me engano, e que ainda foram eleitos por espíritos esquerdistas. Por isso que estão com cidade fechada, estão multando fábricas, estão multando quem trabalha, não querem que as coisas, estão acreditando num conto. Estão se contradizendo. Mas eu entendo sim. Tem que ser submisso às leis. Tem a lei da fidelidade partidária. Eu não posso seguir a minha consciência. Eu sou prefeito, eu sou governador. Eu não posso seguir minha consciência porque o meu partido exige. Porque é verdade. A verdade deve estar acima do que pensa o seu partido. Porque é a verdade que salva, é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que prepara a pessoa para a vida, é a verdade que será os parâmetros do seu tete a tete com Deus quando deixar essa terra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.